Dádivas é um podcast que busca compartilhar histórias de vidas reais e impactantes, contadas por pessoas que consideram essas experiências como verdadeiras dádivas de Deus. Buenas, buenas! Sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast Dádivas. Eu sou José Roberto Fonseca e tenho como missão trazer histórias reais e impactantes contadas por pessoas que consideram essas histórias verdadeiras dádivas de Deus. Este é um podcast cristão e temos como dever e mensagem de levar o evangelho. Seja muito bem-vindo, se acomode na cadeira, aumente o som no carro, se acomode no sofá, que hoje tem uma pessoa muito especial aqui na minha frente, senhoras e senhores, que tem um testemunho lindíssimo. Acompanhem. Antes, a produção está dizendo aqui alguns avisos. Então, não esquecer de acionar o sininho aqui no YouTube e toda vez que a gente carregar um episódio vai subir um aviso para vocês. Siga a gente no Instagram, siga a gente no Spotify, a gente também está na plataforma do Spotify. No YouTube é @José Roberto Fonseca Podcast, procura aí. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Tem um QR Code no canto da tela, se tocar o teu coração, qualquer contribuição é bem-vinda para a gente continuar com esse projeto. Bom, vou apresentar o meu convidado aqui, que rufem os tambores, senhoras e senhores. Ele é filho da dona Solange com o seu Marcos. Deve ter passado muita coisa na cabeça dele, nós viemos no carro conversando sobre muita coisa. Ele é de Teresópolis. Tá bom, Dona Ju colocou Petrópolis, mas a gente perdoa. Eu só dei um copy-paste. Ele é irmão do Felipe, ele é casadíssimo com a Juliana. Ju, muito obrigado pela ajuda entre ontem e hoje. Muito obrigado, a gente trocou mensagem de coração, que Deus te abençoe. Ele é pai da Manu, da Manuela, lindinha, uma criança de Deus. Seja muito bem-vindo, Matheus. Matheus Spinelli, seja muito bem-vindo, irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo privilégio de ter você aqui. Prazer, meu. É uma honra tê-lo aqui no Dádivas. Eu vou abrir esse episódio colocando um pouco das qualidades do Matheus segundo a Ju. A mulher que tomou conta desse coração generoso aqui. Meu Deus. Vou abrir aspas. Matheus, você é o melhor amigo que alguém poderia ter. Você, não mede esforços quando se trata de alguém que você ama. Você sempre se esforça para ser a melhor versão de você mesmo em Cristo. O nome da filha Manuela, um fato curioso sobre você, que ama o Vasco, porém qualquer jogo de futebol que passa na TV você assiste com mau gosto. Eu me emocionei aqui agora. Vamos por parte, então, que a gente tem uma segunda parte sobre você. O Matheus, cara, deixa eu só abrir uma aspas aqui. Ele é um pai amado, é um marido incrível, profissionalmente ele é um gestor com 15 anos de experiência no mercado comercial. Sua principal habilidade, segundo a dona Ju, é extrair o melhor das pessoas, tanto seus talentos quanto seus clientes. Atualmente, ele comprou uma liderança lá no Ministério da Igreja Lagoinha de Alphaville, que chama-se Art Factory Alphaville. Lidera principalmente o time de teatro. Tive o prazer de ser dirigido, liderado por esse cara. O ministério tem como objetivo levar Jesus através da arte, tanto para crianças quanto para adolescentes e adultos. Muito obrigado. Vamos abrir aqui já. Conte-nos um pouco mais sobre você. Que esse cara generoso. Nós vemos quase 1h30 de trânsito aqui, batendo um papo gostoso. A gente podia até ir em Teresópolis, né, cara? Tá pra ir. Dá pra ir pra Teresópolis. Conta um pouquinho. Quem que é o Matheus? Se solta. Vamos lá, abre aí pra gente, cara. Cara, acho que o Matheus, ele é dividido em duas etapas da vida. Tá. Né? Uma antes de conhecer a Cristo, Certo. que vivia uma mentira, e uma depois de conhecer a Cristo. O Matheus é uma pessoa que é muito espontânea, cara. Eu gosto muito de conversar, gosto de trocar ideia. Isso aqui pra mim é uma visão até um pouco polêmica para algumas pessoas, mas pra mim isso aqui é igreja, sabe? Pra mim isso aqui é reino, tempo de comunhão, tempo de mesa. Pra mim é assim que se estabelece o reino de Deus na Terra. E, cara, nasci no Belfor Roxo, aqui pros paulistas, né? Vocês chamam de quebrada. Quebrada, na vila mesmo. O pessoal aqui em São Paulo chama assim, lá de onde eu venho é favela mesmo, que a gente chama, né? E Comunidade. Gourmetizaram o negócio. Já é um pouco mais gourmet. Mas fui criado num lugar pobre, cara, do Rio de Janeiro. Fui criado sem a presença de um pai, né? Com uma mãe, Dona Solange, como foi falado aí, uma mulher incrível, né?
me criou a mim, ao meu irmão, com a ajuda da minha avó e da minha tia. E, cara, sou pai, sou marido, e acho que acima de todas as outras características ou qualidades, isso é a maior dádiva que eu tenho na minha vida, é a minha família. Que legal. O seu principal ministério é a sua família, É, sem dúvida alguma. sem dúvida nenhuma, sem Tá. dúvida nenhuma. É o que faz eu ter mais vontade de servir nos outros ministérios, é o que faz eu ter mais vontade de trabalhar para o reino. Eu acredito realmente que o reino de Deus, né, o primeiro ministério de Deus é a família. E quando você vive para sua família, você automaticamente quer também servir no reino, quando a gente diz sobre igreja, sobre ministério, sobre instituição, igreja. E eu acho que faz parte desse processo de estar servindo, de estar crescendo, você primeiro servir na tua casa. Não adianta você transbordar nos outros que você não vive dentro do teu próprio ambiente. Tá, vou pegar carona nessa parte, porque a gente é de uma geração intermediária, né? Então a gente tem gerações. Eu não vim de família de pastores, cristão, não. Sou o primeiro cristão da família. E a gente vem e tem relatos e tem testemunhos daqueles que nasceram num berço cristão e hoje estão numa geração igual a nossa e que se afastaram justamente porque os pais se dedicaram muito à igreja e pouco à família, Sim. que é um principal ministério. Eu também concordo com você. Uhum. Então, é isso mesmo. Então, acho que nossa geração está aprendendo com os erros de uma geração que veio e que preparou um caminho, preparou uma terra, arou a terra, plantou, a gente está colhendo, mas a gente está atento também daquilo que não funcionou. Cara, eu acho que quando a gente olha para o mundo, Zé, a gente vê alguns movimentos muito ruins, mas a gente também vê muita coisa boa, né? E existe uma consciência de família sendo gerada em alguns núcleos que impacta muito no que a gente vive como ministério. E o que alguns dos nossos pais viveram, por exemplo, você deu exemplos de pais que são pastores e viviam mais para a igreja, é a mesma realidade em contextos diferentes que os pais que se dedicavam só ao trabalho ou só Boa relação. à rua, à farra, né? Então, assim, é o mesmo esforço, é a mesma dinâmica, só é aplicada a um ambiente diferente, né? E assim, Zé, eu sou cristão, cara, amo a Jesus, vivo pra Jesus acima de qualquer outra coisa, mas a gente tem que tomar muito cuidado pra igreja, instituição, igreja, né? Não se tornar um ídolo pra gente, sabe? É facinho, né? É fácil, cara. É fácil porque é fácil confundir isso, né? Então, eu acho que um pouco do que essa galera viveu, né, sobre essa experiência frustrante com os pais viverem muito pra igreja e pouco pra família, é porque toda a geração desses pais, pô, se acompanhar, cara, a minha geração, 80% não teve um pai, um homem presente dentro de casa, por conta da mesma coisa, né? Só que ao invés de se dedicar à igreja, tava se dedicando à farra, a alguma coisa assim. Que bom. Dádivas aos olhos da fé, lá em Tiago 1,17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto e desce do Pai das luzes e quem não há mudança nem sombra de variação. Glória a Deus. Direto ao ponto. Eu acho que você já deu uma pista aí, mas qual que é a sua maior dádiva? Quero minha família. Sua família. Minha família. E a família que você diz é a Ju e a Manu. Ou você amplia o conceito de família para parente? Eu sei que é um tema meio controverso, mas vamos lá. Eu boto como a maior dádiva da minha vida a Ju e a Manu, Tá sem bom. sombra de dúvidas. Mas os familiares também são um complemento que são muito importantes pra mim. Certo. Né? Aqui você mencionou meu irmão, Felipe, mas tem a minha cunhada, Fabiana, que também é a amada do meu coração, é irmã pra mim. Tá. A minha sobrinha, que foi a primeira criança que eu tive assim contato diário cara, a Maria Luísa é muito especial pra mim também. Tá. Minha mãe, que faleceu no Certo. começo desse ano. Que, cara, minha mãe era tudo pra mim. Tá. E minhas duas tias, que ajudaram minha mãe a criar. Então eu amplio Você pra esse amplia. ambiente, mas sem dúvida a maior dádiva de todas é Juliana e Manuela. Tá bom. E que dádivas, cara. O poder e ver a Ju também no palco o dia que nós. Vou abrir aqui, vai. Dia 20 de abril, nós fizemos 5 cenas, levamos 5 cenas, 5 atos da Paixão de Cristo para mais de 100 adolescentes, pré-adolescentes, né? São mais de 100? Quase 500, pô. É mesmo, cara? Quase Olha, eu 500 fui humilde adolescentes. aqui agora. Quase E eu tive o privilégio de fazer parte do time e tal, e vi a Ju, assim, e a gente veio conversando como tomou corpo, como começamos aquele projeto, Sim. o dia que nós entramos naquela sala que foi nos dada, Aham.
ali pra mim, cara, eu tinha uma visão ali que eu não comentei com ninguém. Mas ali eu entrei e falei, cara, tô fazendo parte dessa história. E aí depois o desenrolar todo dos ensaios, que não tem lugar, vamos pra lá, vamos pra cá, vamos pra lá, vamos pra cá. E o que a gente o que a gente com a é que só Deus foi. Aquilo ali foi um milagre o que nós entregamos, cara. Totalmente. Só pra vocês terem uma ideia, todos nós que participamos, tanto o pessoal da produção, alguém tinha mais experiência e tal, mas a maior parte dos atores ali que encenaram nunca tiveram uma experiência de encenação, nem com fala, como decora e tal. E esse cara levou esse grupo, a gente, uma excelência que quando a gente entregou no dia 20 de abril às 18 horas, lá no Auditório 1, onde tudo começou, né, na Lagoinha, cara, era legal ver, é lindo ver o rosto das crianças, assim, né? Cara, eu acho que tá nascendo, nasceu um novo ministério. Véio. Aquela ali foi uma ruptura, assim, foi um... Porque eu vi dois líderes muito influentes da nossa igreja, nos bastidores. Eu tenho um... Cara, eu captei tudo ali, né? Dois líderes que assistiram parte daquilo ali e dava pra ver que os caras estavam muito emocionados. Então eles viram a seriedade com que foi feita a entrega, aquele trabalho e tudo mais. Zé, a gente... Eu tava comentando um pouco sobre isso com você. Eu fui parar no ministério, no Art Factory aqui em Alphaville, por uma coincidência, né? A Ju tinha vontade de servir com teatro de novo. E, cara, eu trabalho muito, né? Eu sou um cara de gestão. Mas quando a Ju queria trabalhar no Art Factory, eu falei, cara, vambora, eu tô contigo, vou te ajudar e tal. E eu comecei a participar das reuniões. E quando a gente chegou, cara, o ministério ele tava muito desacreditado, sabe? Sim. Vivendo uma realidade de, cara, a gente não tem espaço, tem verba, não tem verba, tá difícil. Sim. E aquela visão de murmuração, sabe? De tipo, cara, tá ruim, tá difícil, tá complicado. E eu comecei a tentar interagir muito com o time, a Juliana é uma líder nata também. E a gente começou a trazer o time pra perto da gente. Ter, isso que eu te falei, sobre mesa, sabe? Tempo de mesa, meu irmão, entender a pessoa, incentivar a pessoa. Cara, olha pro lado bom, vamos tentar fazer o trabalho de uma maneira mais alegre, sabe? Com mais ânimo. E a gente conseguiu ser usado por Deus, né? Durante esse 1 ano e meio que a gente tá ali no... 1 ano e 3 meses que a gente tá ali no Art Factory, a gente conseguir ser ferramenta de Deus pro ministério continuar ativo, rodando bem. E as coisas foram crescendo, foram tomando forma. Quando foi final do ano passado, né? Do meio pro final do ano passado, a antiga liderança do ministério saiu e eles convidaram a gente pra ficar no lugar deles, pra segurar, né? Pra passar esse bastão pra gente e a gente assumir. Cara, foi um desafio muito legal. E são pessoas, cara. Acho que eu acredito muito que o que a gente aplica dentro do nosso trabalho, né? Que for bom, a gente tem que aproveitar para nossa vida ministerial e vice-versa, né? Eu hoje aplico gestão no ministério e eu aplico pastoreio no trabalho. Excelente. E, cara, a gente conseguiu viver muita coisa boa. O que a gente viveu ali na Páscoa foi surreal. A gente tinha feito uma peça antes disso, cara, que se você chegar lá no ministério qualquer dia e perguntar sobre a fatídica terça-feira, todo mundo sabe do que tá falando. A gente vai ver um bebê nascer daqui a pouco no ministério, filho de uma das voluntárias nossas, que foi profetizado naquela terça-feira. Então, assim, uma coisa que a gente viu desde o começo foi que o Espírito Santo sustentava aquilo ali. Eu sou só uma ferramenta. Inclusive, instrumento só. De falar, quando a gente terminar aqui, tiver de bobeira, procura na internet uma pregação do nosso pastor Lucim Barreto. Te falei sobre eu ser um grande fã dele, né? Quando eu me converti, há 12 anos atrás, ele estava vivendo aquela saga do Loucos por Jesus. E tem uma pregação dele que ele fala sobre ferramenta, sobre você ser uma ferramenta útil na mão de Deus. Ele prega, inclusive, usando um machado. Ele prega segurando um machado, assim, balançando um machado pra cima e pra baixo, no altar. E aquela pregação me marcou muito. Sobre ser uma ferramenta útil, sobre, cara, eu quero ser útil pro Senhor, sabe? Não, e vocês fizeram isso exemplarmente. Uma das falas que eu nunca esqueci, logo do começo, foi assim: vocês são resposta de oração. Né? Isso aconteceu mesmo. Hoje a gente já tem a pastora Tatiana, que tá na frente do projeto agora e tal. Mas assim, o que aconteceu ali, e a pastora estava chegando também, então tiveram algumas profecias sobre o que deve acontecer até o final do ano. Amém. Né? Então... Algumas, né, Zé? Não sei quem foi que profetizou, né? A gente só solta... Não, teve um cara lá soltou só instrumentos, cara. Não, o que eu vi ali era algo assim, cara... Que vai impactar toda a igreja. Amém. Não sei quando, mas... Já tá confirmado, inclusive. É mesmo?
Ó, até arrepia, sério? Vou comentar não. Você sabe da profecia que você deu, eu sei da profecia que Tá Deus bom. te usou pra dar e já tá confirmado. Glória a Deus, cara. Já tá confirmado. Essa semana, inclusive, quando a gente ficou sabendo, eu Cara, lembrei de você. Cara, ele isso não é homem para mentir, tampouco nem filho do homem para que se para arrependa. que se arrependa. Que louco. E eu lembrei de você quando saiu essa notícia, digamos assim, e foi o mesmo processo da sala, cara. A gente lutou muito, a gente teve que se adaptar muitas vezes, de fazer numa sala improvisada, fazer num ambiente Fizemos improvisado. no lago lá, A gente tiramos saiu medida no lago, irmão. a gente Foi, saiu no nossa. lago, entendeu? Ao ar livre, meu irmão, vamos viver, Foi, cara. né? E a gente lutou, digamos assim, de uma maneira É uma lúdica de batalha. falar. Sempre É, uma batalha. no mundo espiritual é uma batalha, né? E a gente foi em busca e a gente conseguiu a sala. Ali, cara, com. Cara, quero deixar um agradecimento especial pro Paludo, que é o líder de voluntários da nossa igreja. E assim, Paulo, obrigado, cara. sensacional, Paludo. Assim, cara, eu te amo. Vai chegar esse episódio e a gente manda pra você. Amém, amém. E, cara, inclusive, indicação, assim, pra você, meu irmão, um cara super aberto, quiser fazer um Legal. convite pra ele estar contigo aqui, Que legal. super Tá indicação. convidado já, Pauludão. Vai chegar. Cara, e o Paludo ajudou muito nesse processo, foi uma pessoa que esteve sempre disponível, e aquela sala veio como uma resposta de oração. Tá. Zé, tem noção? Quando a gente fala sobre o Ministério de Arte dentro de uma igreja, é normal que a gente pense que sempre tem mais mulheres servindo. Sim. A gente fez uma audição, ali um teste pra peça, Lotou homem. de 28 pessoas que foram, 17 eram homens. Tinha varão pra caramba. É, meu irmão. E assim, foi a conta certinha do que precisava, cara. Foi a resposta de Deus, sabe? Você tava falando sobre mim, tava falando pra mim sobre isso ainda há pouco, sobre a gente pedir detalhadamente. E, cara, eu pedi pra Deus mandar homens certos ali pra conseguir adaptar aquele papel e um homem que tivesse características físicas que remetessem ao que a gente entende que Jesus parece, né? E veio, né? Um cara sem experiência. Brunão, um abraço também pra você. Homem de Deus. Todo mundo. Deixar um agradecimento especial ao pessoal da produção. Foi um trabalho voluntarioso. Incrível. Todo mundo deu sangue. Quem tava lá, enfim, cara, obrigado mesmo. Todo mundo. Aquele ministério ali é uma benção. E falando do... Eu tenho aqui o poder da oração. A gente veio falar da oração e só vou pegar esse gancho, então. Qual o poder da oração na tua visão, assim? O Matheus Spinelli. Eu acredito, não é que eu acho, não. Eu acredito firmemente que a oração tem um poder de mover o coração de Deus a respeito de um assunto. A oração tem o poder de mover o coração de Deus a respeito de algum assunto. Tá. Exemplo, Deus sabe de todas as coisas. Certo. Sim, ele sabe. Mas Deus faz questão que a gente fale sobre as coisas com ele. Ele espera isso de nós. Ele espera isso da gente. E seja sobre assuntos nossos ou assuntos de terceiros, né? Por exemplo... A gente vai entrar na parte de intercessão. Exatamente, né? Que é um campo da oração. E tudo isso, cara, é a gente se colocar, é se posicionar no mundo espiritual. A oração é a nossa ferramenta para se posicionar no mundo espiritual a respeito de algum assunto. E quando a gente faz isso, a gente atrai o coração de Deus a respeito daquilo ali. Né? A oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu acredito que a oração é o nosso mecanismo, cara, de buscar a resolução de qualquer assunto. Me fala de qualquer coisa hoje, José. Matheus, meu irmão, cara, vou te fazer uma proposta aqui pra você ser, sei lá, diretor de uma empresa multinacional. Cara, eu não vou te responder antes de orar. Não o vou. hábito da oração e o poder da oração, né? E se for um problema também. Se for um problema, se for uma coisa boa, seja lá o que for, meu irmão, ora primeiro, porque Deus com certeza vai te mostrar qual é o pensamento dele. O Espírito Santo vai ministrar no seu coração sobre o que ele pensa sobre aquilo ali. Amém. Vou deixar uma dica de leitura aqui, né? Que a gente estava falando, inclusive, A Quarta Dimensão. É um livro espetacular para você que está buscando, falando sobre oração. É demais. É um livro que abriu minha mente, assim, separou o antes e o depois, né? Como embaixadores do reino de Cristo na Terra, a nossa geração tem voltado a ocupar espaços antes perdidos. Sim. Né? Então a gente tem levado a mensagem em escolas e a gente precisa ocupar mais espaços em universidades. Essa semana mesmo eu vi que tem uma universidade no Pernambuco que o centro acadêmico foi convertido, né, de um aspecto político para o outro. Estou entrando aqui, mas é que a gente sabe quais princípios e valores de um espectro para o outro, né? E a gente, através da arte, é uma forma diferente
mas muito poderosa de se levar a mensagem do evangelho, Sim, certo? com certeza. Tem feito, o Art Factory tem levado no Ministério do Kids lá, para os pais que deixam as crianças sob cuidado dos adultos e tal. Então, você compactua desse tema? Como que você vê isso hoje? Você tem 29 anos, então é uma geração que veio, né, nesse sentido. Assim. Cara, concordo plenamente. Eu acho que a igreja tem que posicionar pessoas, posicionar membros, né, agentes do reino dentro de ambientes que possam disseminar a cultura do reino. Acho que a arte é uma forma muito interessante de comunicação para você conseguir atingir coisas que uma palavra não consegue. Cara, por exemplo, a gente estava falando sobre a minha mãe, eu perdi minha mãe no começo desse ano. E se você conversar comigo sobre a minha mãe, provavelmente eu não vou me emocionar, não vou fazer nada. Mas esses dias eu tava assistindo um filme com a minha filha, com a minha esposa. E, cara, aquele filme me tocou muito sobre a minha mãe, sabe? E a ponto da Manuela, cara, a Manu virou pra mim, Zé, e falou assim: pai, calma, vai ficar tudo bem. Porque ela tava assistindo o filme, vendo só um filme, só um desenho animado. E eu, cara, o filme pra mim falou totalmente sobre relacionamento de mãe e filho, né? Paternidade, maternidade. E mexeu muito comigo. Eu acho que a arte tem esse poder de comunicar diretamente com o seu coração, né? Diretamente com o seu interior, né? Sem passar pelo filtro do nosso comportamento, né? Do que a gente acha que tem que ser certo ou não. Porque quando a gente está numa interação falada, as pessoas acabam filtrando muito sobre o que a gente entende ser um comportamento adequado para uma situação específica. Eu acho que a arte ela consegue furar esse bloqueio, sabe? Ultrapassar isso e ir direto no íntimo da pessoa, sabe? Eu acho que Deus usa arte pra isso. Não, eu me lembro no dia lá da Paixão de Cristo, os olhos das crianças era algo assim, a gente conseguiu prender a atenção de muito pré-adolescentes, que é de 10 a 12 anos, 9 a 12 anos, que é bem desafiador, né? É muito. E depois, e bonitinhos, eles virem, e a gente ainda tava usando a roupa ainda e tal, nós estávamos customizados, né? Não fantasiados, mas a gente estava com um personagem ainda, eles vinham e tal, foi bem impactante, pelo menos pra mim foi algo... E eu nem lembro como eu cheguei no Art Factory, acho que alguém mandou num grupo, falou, cara, tem uma audição de teatro, que falou, eu fiz teatro aos 12 anos de idade, no Vento Forte, falei, vou lá, a Renata falou, mas você vai, eu falei, vamos lá, né, vamos ver o que dá e vamos embora, né. E do teatro... Você é uma das lideranças, a gente está sobre o pastoreio da pastora Tatiana. E como que você enxerga isso, uma visão médio prazo para nossa igreja? Como você pode despertar para quem está assistindo, para levar isso, se hoje não tem um braço na igreja lá, na igreja local, que maneira você enxerga isso para dissipar essa metodologia, ou esse jeito diferente de levar a mensagem do evangelho? A pastora Tati, o pastor Michel, o marido dela, né, são respostas de oração, assim como vocês foram, né? Eu e Ju, durante o tempo que a gente liderou diretamente o ministério, a gente orou muito por isso. E é muito bom ter um pastor junto do ministério pela bênção pastoral, pelo cuidado pastoral, né? É um nível de cuidado acima do que a gente tinha antes. Sobre as pessoas que não têm um ministério, por exemplo, nas suas igrejas, começa. O segredo, cara, assim, eu venho de um mercado, eu trabalho desde os 14 e trabalho com tecnologia há um bocado de tempo, né? Já trabalhei em algumas startups. E é o segredo das startups, cara, começa. Meu irmão, mas eu não tenho um time. Cara, cata meia dúzia de criança, de idoso, de alguém que esteja disposto a fazer. E, cara, começa. Você não vai começar perfeito, você da primeira vez, vou até falar diretamente pra câmera, vai começar esquisito, não vai ter figurino, não vai ter verba, você vai viver no começo de oferta dos voluntários, às vezes o pai da criança que só quer ver a criança ali no palco. Cara, começa de algum lugar, porque o mais importante é você montar aquilo ali e pregar a palavra do Senhor através da arte. E a oração, né? Que vão aparecer as coisas, vão aparecer. Deus vai fazendo, cara. Deus já tem um plano para aquilo, né? Você precisa começar a executar de algum lugar. E se você tem um chamado, respeite o chamado. Amém. Teuzão, conta pra gente como que foi o seu processo de conversão, cara. Que você também não vem de um lar cristão, certo? Sabia que a gente ia chegar nesse assunto. A gente dá uma passão.
Aos pastores, a Tati e o pastor Michel, muito obrigado por estarem à Amém. frente da Art Factory. Que Deus abençoe e transborde na vida de vocês. Amém. E que a gente possa ser pastoreado por vocês também. Glória a Deus. Eu sei que tem um movimento que vai precisar de ajuda, porque nós somos quase muitos já. Então eles vão precisar de braços e tudo mais. Que Deus coloque as pessoas certas na vida de vocês. Aí, obrigado. Amém. Amém. E aí voltamos. Como que foi? Como que se deu, cara? Eu não perguntei isso no carro de propósito, porque eu queria ouvir aqui, deixar Deus trabalhar e tal, mas como que... Tranquilo. Cara, o meu testemunho, ele começa com a perda da minha avó. Tá. Ali na perda da minha avó, eu comecei a me perder muito. Minha avó faleceu, eu tinha 13 para 14 anos. Ela era uma referência pra você? Minha avó era uma referência total Tá. pra mim. Foi uma avó incrível, ajudou muito a minha mãe. Né? A mulher guerreira, nunca foi aquela avó... O leitinho com pera que o pessoal faz, né? Nossa, Aquela... carioca fala diferente. aquela coisa do... Bolinha de gude no carpete. Nunca foi essa avó, cara. Essa avó, sabe? Pô, vem cá, meu filho, eu vou te dar um biscoitinho. Minha avó era uma mulher guerreira, trabalhava muito. Minha avó faleceu com 74 anos e, pô, tinha acabado de fechar a loja há pouco tempo. Uau. Mas continuava trabalhando. Então... Eu tinha essa referência da minha avó, era muito próximo da minha avó, e quando a gente perdeu a minha avó, foi muito difícil, né? Acho que para todos nós os quatro netos ali, foi muito difícil. E eu me perdi muito nesse processo, né? Eu vivia numa realidade, naquela época, eu estava na escola pública, no Rio de Janeiro, num lugar pobre, então era muita prostituição, droga e coisa errada. E, cara, eu me envolvi com muita coisa errada naquela época, a ponto de, num dia, né, ter participado de um evento, digamos assim, que foi um tanto quanto ilegal, e uma pessoa foi atrás de mim para me matar, né? Uau. O pai de um dos meninos que estava envolvido, tinha coisas relacionadas à droga, e o pai de um dos meninos que estava envolvido foi atrás da gente para matar a mim e a dois amigos meus, né? E o primeiro que ele foi atrás fui eu. Só que Deus, ele é tão misericordioso, Zé, que a minha prima tinha se convertido e a minha prima era muito próxima do meu irmão. Certo. Meu irmão se converteu. Filipão tá no caminho. Tá. Em nome de Jesus, Filipão. Filipão, honra nós aí. Amém. E aí, o meu irmão se converteu. Meu irmão gosta muito de música, sempre gostou muito de música. Então ele foi direto pro louvor. E o meu irmão ia fazer a primeira apresentação dele no Ministério de Louvor, num domingo. Eu fui na igreja, não era da igreja, não tinha nada a ver com a igreja. Só foi ver o seu irmão tocar. Meu irmão tava lá, falou, gente, vai lá, a família foi, minha mãe insistiu, a gente foi. Amém. A palavra penetrou meu coração assim, com uma flecha, sabe? Eu fiquei remoendo aquela palavra durante toda a semana, né? E eu tava envolvido naquela época com muita coisa relacionada à droga, né? E quando eu passei aquela semana ali mal, assim, eu acho que o Espírito Santo tava me incomodando, sabe? Não é um mal de tipo, eu estou mal, estou triste. É um mal de estar incomodado com a realidade que eu tava vivendo. E passou uma semana exatamente desse dia, meu irmão se apresentou. No sábado seguinte, eu estava em casa, tava cochilando em casa de tarde, eu não queria sair e tal. Eu acordei com uma vontade enorme de tomar milkshake. Assim, vontade de tomar milkshake. Eu falei, cara, quero tomar milkshake. Levantei e fui na praça, onde tinha uma loja que vendia milkshake. Comprei um milkshake, cumprimentei a galera que eu convivia naquela época, que eu andava. E toda vez, eu voltava por uma rua. Nesse dia, eu cismei que eu ia voltar por uma outra rua. Diferente. 2 ruas paralelas, assim. E eu voltei pela outra rua. Quando eu entro nessa outra rua, eu sinto um solavanco no meu joelho. Eu caí, assim, de joelho já. Um homem segurou, assim, minha cabeça, enfiou uma arma dentro da minha boca e falou que ia me matar. E naquele momento, cara, eu tinha ido na igreja, né, na semana anterior, e foi a hora que eu clamei ao Senhor. Eu falei, Jesus, eu não sei se você tá me ouvindo, eu não sei nem se você existe de verdade, mas se você existe, tá escutando, me livra. Isso tudo na minha cabeça, né? Que eu não tava falando nada, que eu tinha uma arma na minha boca, pelo amor de Deus. Sim. Mas... Aquela DR ali no momento íntimo. Isso. Cara, assim, na minha cabeça passou uns 30 segundos, 1 minuto eu falando com Jesus. Não deve ter passado 3, né? Mas eu falei tudo isso e falei, Senhor,
se o Senhor me salvar hoje, eu mudo a minha vida, eu nunca mais volto pra esse lugar, né? E eu vou entregar minha vida pro Senhor, porque eu quero mudar. E o cara ficou olhando pra minha cara e ele falou que não ia me matar naquele momento, não sabia o porquê, e era uma pessoa que tinha um certo histórico de morte, digamos assim, né? O pessoal conhecia ele na região ali por conta desse tipo de coisa. E eu fui embora, cara, e eu mudei minha vida. Só entrei em contato com esses dois amigos meus que eram envolvidos junto comigo e falei pra eles, ó, cara, eu não quero nada, pode ficar com o dinheiro da gente pra vocês, eu não quero nada disso, pode ficar com tudo pra vocês. Eu tô mudando minha vida se vocês quiserem. Eu tô entrando pra igreja, tô aceitando Jesus, e se vocês quiserem ir pra esse caminho, contem comigo, mas eu tô fora. E eu mudei minha vida a partir disso, né? Uau, que livramento, hein, cara? Livramento, cara. Livramento, assim, eu pude experimentar a misericórdia do Senhor de uma maneira muito física, né? Foi uma experiência muito forte pra mim. Eu tenho a lembrança desse dia detalhadamente. Ah, deve ter até o gosto do negócio na boca, né, cara? Aquela sensação, né? Sim, cara. Caramba, que história linda, Matheus. Foi. E assim, Zé, eu. Foi totalmente por estar perdido, sabe? Por exemplo, eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Sempre fui muito trabalhador. E aí perdi minha avó, eu saio da empresa que eu trabalhava como um jovem aprendiz ali, como menor Uhum. aprendiz. E aí eu peguei o dinheiro dessa rescisão, digamos que para empreender num lugar errado, num lugar satânico, sabe? Demoníaco. E que tava afundando a minha vida, sabe? E eu acho que Deus tem uma coisa comigo sobre empreender, sobre trabalho, sobre a área profissional, porque depois disso eu consegui abençoar muitas pessoas através da minha vida profissional, sabe? Tanto no meu trabalho como gestor, de dar palavra. é, Mas naquele momento o diabo tentou me levar para um lugar de demonização de uma coisa que Deus usa para minha vida como bênção. Cara, que lindo. É, E ver o mover de Deus e o plano dele é perfeito, né? Que uma totalmente. semana antes, se você não tivesse ido, se o Felipe não tivesse entrado, se convertido, não tivesse tocado pro louvor, não tivesse ido pra Se a igreja. minha prima não se Então. convertesse, a minha prima era muito louca também, tá? Minha É prima tinha uma vida assim de loucura também antes. Meu irmão também, né? É o que eu te falei, a gente não a veio de um família lar Barros, cara. cristão. A família Barros. É bem nesse Camila caminho, Barros. tá? Camila Barros, vou abrir um parênteses aqui, depois hashtag Camila Barros, vem no Procurem Dádivas. aí, vem no Dádivas, Mas Camila. Camila, depois procurem pregações de Camila Barros, que é uma mulher de Deus, assim, que tem um testemunho muito lindo também sobre. E, cara, nessa loucura, né? Nenhum de nós, né? A nossa família não era uma família cristã, Não, de é. igreja. A minha prima se converte. E aí, o meu irmão vai pra igreja e é um efeito dominó, sabe? E Deus estava preparando tudo aquilo ali, tanto pra vida deles, né? Porque Deus Sim, estava sim, salvando sim. cada um deles, mas Deus também estava usando aqueles cenários ali pra chegar na hora de salvar a minha vida, É. né? Não, impactar a geração da tua filha. É bem, o plano dele, Deus, é perfeito, é perfeito. Fala, pai, é um plano, é o Deus do detalhe, dos detalhes, né, que a gente fala. Deus dos detalhes, a ponto de o que eu falei pra você sobre a maior dádiva da minha vida ser minha filha e minha esposa. Cara, a minha esposa, né, assim como outras pessoas também foram usadas, mas a minha mãe aceitou Jesus na pandemia, numa carta que a minha esposa fez pra ela. A Olha Juliana isso, cara, o escreveu. desenrolar do. Minha A mãe gente nunca sabe, né? A gente sempre ouve, a gente não vem de lar cristão, a gente sempre ouve que começa um da família e essa sequência ela vem, né? Que Cristo Sim, opera de sim. um jeito, o Espírito Santo opera de um jeito que a gente nunca nós vamos entender. Se entender é humano e a gente não entende. Então, eu também tenho uma família que, bom, todo mundo que acompanha o Dádiva sabe um pouco, 29 anos de Umbanda, qual a probabilidade de. Eu olhava pro Zé e falava assim, cara, mas aconteceu? Sim. E eu venho da família quarta geração de, sei lá, pode-se dizer que era espírita, né? Então, maldição cessada, né? Quebrada, Sim, né? com Então, em nome certeza. de Jesus. E foi isso, cara. Que Minha mãe teve lindo. Covid. Tá. Minha mãe tinha efizema nos dois pulmões, é. Uau. Efizema nos dois pulmões, hipertensão, diabetes. E ela teve Covid. Minha mãe passou 14 dias entubada. Uau. A Juliana escreveu uma carta pra minha mãe, pra mandar pro hospital pra minha mãe ler. Aham. E nessa carta a Juliana fala sobre Jesus pra minha mãe. E a enfermeira, né, a gente não teve acesso, mas a enfermeira relatou que ela balançou a cabeça e, sabe, aceitou Jesus naquele momento. E
Minha mãe faleceu no Foi do começo do Covid. ano, como você sabe agora, né? Por 5 anos, quase depois do Covid, né? Ficou bem, ficou sem sequela, viveu a vida dela, viu a neta dela e as duas netas dela. E, cara, esse ano a minha mãe faleceu, mas antes de falecer, a Juliana teve a oportunidade de estar orando com a minha mãe e falar sobre Jesus Uau. e ela confirmar ali no coração dela sobre aceitar Me Jesus, sobre salva, estar em né? Jesus. E salvação foi gerada, sabe? Através dos detalhes, cara. É, Salvação vem através da cruz e a cruz entra na nossa vida por detalhes. por detalhes, né? E qual que é o dom ministerial, o dom espiritual da Ju, cara? Fiquei curioso aqui agora. Cara, a Ju, É, ela é uma ela flui pastora então. nata. É mesmo, É é. uma pastora Vocês nata. dois são, né? A Porque Ju. eu admiro o dom evangelístico. Eu tava assistindo, eu tava ouvindo um podcast do John com o Tony Wright, né, que é um hoje renomado, que escreveu as cartas de Paulo, ele escreveu um jeito fácil de entender sobre as cartas de Paulo, e ele estava falando que ele também não é evangelista. E uma coisa depois de tanto tempo de ministério dele, ele entendeu o respeito que se tem de não forçar um dom que não é teu. Apesar da gente ter como responsabilidade do ID, beleza? Mas assim, ele era muito forçado pra ele, ele penava, ele lutava contra isso, não era natural. E quando não é natural, irmão, fica chato. Vamos convenhar, fica crente chato. Eu respeito, sou quieto, porque eu não fluo no dom de evangelístico, né? Não tenho a mínima, velho. Ah, meu, vou ficar uns 2 dias lá que não vai dar. Não vai dar certo. Chegar um David Leonardo em 2 minutinhos com um bolo de fubá na mesa, a pessoa aceita Cristo ali. É lindo de ver. Eu tô dando uma comparação não, aqui, porque, cara, mas é exatamente isso. porque não vai, não flui o negócio. Ó, a Ju, cara, a Ju é uma pessoa muito carismática, sabe? A Ju naquele jeitinho dela ali, cara, se der Ela leva na flauta. 3 minutos de ouvido pra Sabedoria, Juliana, cara, a Juliana acessa o coração das pessoas de uma maneira muito surreal. Minha esposa é incrível. E eu sou uma pessoa. Cara, eu sou uma pessoa que eu tenho. Eu sou tipo a cebola, sabe? Eu tenho camadas, sabe? Eu sou muito de brincar e muitas vezes eu tento segurar um pouco das brincadeiras porque pode. Alguém não pode não gostar e eu não quero ofender as pessoas, então eu dou uma segurada. E quando eu vou criando um relacionamento com a pessoa, eu sou viciado nisso, cara. Eu sou fissurado por relacionamento. Viciado é a palavra errada. Mas eu sou fissurado por relacionamento. A minha carreira é baseada em relacionamento. Depois da Bíblia, e talvez de 1 ou 2 livros cristãos, um livro que mudou a minha vida é o jeito Disney de encantar o cliente. Eu sou fissurado nisso, acredito nisso assim, como uma obra de arte, cara. Eu acho que tem que ser falado na escola sobre isso. E meu dom de pastor, eu tento viver um pouco disso na minha área, na minha vida ministerial, sabe? Acreditar na vida do cliente, sabe? Na vida da pessoa, do ser humano que tá ali do outro lado. Na vida da pessoa que tá ali compartilhando alguma coisa contigo. Esse tempo de mesa, pra mim, é onde eu consigo fluir. Eu falo do Senhor, eu prego pra pessoa, eu ministro, eu exorto com amor. E eu acredito muito em discipulado. A Ju, ela é uma pastora nata, mas a Ju já flui um pouco mais no dom de evangelismo. Porque ela tem essa facilidade de estar ali, de ser uma pessoa que fala muito bem, de prega para as outras de uma primeira, num primeiro contato, ela consegue pregar. Eu sou pastor, de cuidado, e eu acho que se for por uma segunda área, ali, um segundo bracinho, eu vou para mestre. Eu continuo não indo pro evangelista, sabe? Tá, e com todo respeito, nada contra. O mais importante é a gente levar a mensagem e respeitar. Para quem está assistindo, talvez a primeira vez, que seja a primeira vez que esteja assistindo, nós temos um vocabulário diferente, a gente vive um estilo de vida diferente, não religioso, mas que é o cristianismo, né? Então a gente tem 5 dons espirituais, ministeriais, na verdade. Então vamos começar pelos dons ministeriais. Abre aspas, dons ministeriais. A gente tem apóstolo, pastor, evangelista, mestre e profetas. Tá lá em Paulo, na carta aos Coríntios. Amém. E aí a gente tem dons espirituais que são divididos em 3 grupos e são 9 dons. Aí você busca lá, dá um Google aí de dons, espirituais. Obrigado, pastora Lola. Pastora Lola. É verdade, cara. E a gente, hoje na mesa do café com a Rê, minha esposa, a gente tava conversando sobre isso, porque a Rê ainda não fez carisma, né? Ela deve terminar, ela deve fazer. Rê, beijos, carisma tá te esperando. Turma de julho de 2025. Amém. Sem pressão alguma, só a gente... Zero pressão. Manda o boleto lá que a gente fala.
Mateusão, seguinte, cara. Se você tivesse tomando a oportunidade de tomar um café com Jesus, e se pudesse fazer uma pergunta somente, qual a pergunta que você faria? Por quê? Cara, eu não vejo nada em mim ou em nós que faça valer a cruz, sabe? Jesus sem pecado, e isso me emociona de falar. O amor de Jesus por mim, cara, um cara, na época, um moleque completamente vivendo completamente errado, e no dia que Jesus me encontrou com uma arma na boca, eu acredito nisso. Ele morreu na cruz de novo naquele momento ali pra me salvar. Pra salvar a minha vida ali. Eu acho que a cada vez que a gente peca, a cada vez que a gente erra, é a cruz do Calvário sendo vivida novamente por Jesus para que a gente tenha a salvação. E se eu tivesse a oportunidade de fazer. Se for uma pergunta, eu perguntaria o porquê me escolher. Por que escolher a cada um de nós, sabe? Pra tentar entender um pouco mais do coração de Jesus, porque vai além da nossa capacidade humana de Entender. entendimento. E é muito lindo, cara. Não tem. Pra mim, não existe nenhum evento igual à cruz. Eu acho que a gente, como igreja, inclusive, e eu não tô fazendo uma crítica aqui, não, tá, Zé? É uma Tudo bem se visão. fizer, não tem problema. É, Só pra... é uma visão minha. Eu acho que a gente, em alguns ambientes, a gente vive um evangelho muito de Instagram, né? Ah, O evangelho pop demais, né? Aquela coisa hypado, né? Tá no hype. gourmetizada, sabe? Que você bota muito açúcar e bota muito. Aquela coisa da cultura pop, né? Deixa mais agradável para ele ser consumido. E o evangelho, ele precisa ser um evangelho de transformação. A gente precisa falar mais sobre a cruz. A gente precisa falar mais sobre arrependimento, né? A gente até brinca com uma amiga nossa, que ela, toda a oportunidade que a gente tem, que ela fala que vai falar uma coisa em público, ela fala que ela vai começar com arrependei-vos! E às vezes falta um pouco mais disso, cara. Qual foi o último doido que você viu numa praça com a placa falando Jesus está voltando, arrependam-se, sabe? A gente precisa falar um pouco mais sobre arrependimento de pecados, sobre mudança de vida, transformação. A minha vida, Zé, foi totalmente transformada por Jesus. Se não fosse Jesus, eu hoje não estaria provavelmente vivo, né? Estaria morto, fisicamente morto. Ou se eu não estivesse morto, cara, ia estar numa latrina qualquer, era capaz de estar na Cracolândia, porque eu não sou melhor do que ninguém que tá lá. A diferença é que Jesus, eu encontrei Jesus e eu aceitei Jesus. Isso é muito importante. Porque Jesus encontra todo mundo. Ele tá ali, ele se oferece como salvação para a vida de todo mundo. A gente precisa pregar mais sobre arrependimento para que as pessoas possam escolher ter essa transformação. Escolher a Cristo, né? É. E que você falou do teu testemunho, na verdade, eu compartilho com essa visão de que a transformação, inicialmente, ela é totalmente mental. É. A troca da mente, do Metanoia, que né? era, a tal da metanoia. Hoje eu vim orando no carro antes da gente se encontrar, e realmente a transformação mental que acontece, alguns podem criticar, outros vão julgar, tudo bem, mas acontece uma transformação mental de uma maneira absurda, desde que você se arrependa e você aceite, né? Eu, pela graça de Deus, com muito orgulho, 16 de junho foi o dia que eu aceitei, 17 de agosto lá de 2000, ano passado, desci as águas, vai fazer um ano agora, e minha vida se transformou, a nossa vida se transformou. Então, isso é através dos testemunhos também que a gente pode levar a mensagem dele, né? E isso não faz da gente melhor do que ninguém. Imagina, ao contrário. Mas faz da gente ferramentas úteis, como a gente estava falando no começo. Ferramentas úteis na mão do Senhor para que outras pessoas possam se espelhar no nosso testemunho. E assim, eu vim de uma realidade, Zé, que eu vi muitos amigos meus morrerem, né? Posso citar aqui alguns nomes, não vou citar obviamente, mas eu poderia citar alguns nomes de amigos meus que estudaram comigo e morreram a tiros, né? E essa é a realidade que muita gente acredita ser a única realidade disponível para elas, para uma vida. Eu não, de maneira nenhuma, eu quero ser aquele cara que vai defender comportamentos errados, né? O famoso defender bandido, não é isso. De maneira nenhuma é isso. Mas dentro de ambientes de muita pobreza, principalmente nas comunidades, né, e em periferias,
a gente vê pessoas crescendo e sendo quase que doutrinadas a entender que ou ela vai trabalhar num supermercado ou no McDonald's, e nada errado contra isso, mas isso precisa ser um começo de carreira. Precisa ser um pontapé. Quem tem que trabalhar nesses ambientes, nesse tipo de emprego, na minha visão, é quem tá começando. A galera com 18, com 17, 18, 19, 20 anos. E depois disso a pessoa tem que estar progredindo na carreira dela. Mas dentro desses ambientes não é isso que é ensinado. A criança é ensinada que, cara, ela vai ser faxineira, ou ela vai ser... E, cara, com muito respeito, minha mãe foi faxineira a vida toda. Ah, minha avó sabe? também, limpava a casa de bacana. Minha mãe foi faxineira durante boa parte da vida. Pô, nos últimos, sei lá, 10 anos, a minha mãe foi cuidadora, né? De idosos, né? Mas foi faxineira durante muito tempo. Minha mãe trabalhou na época de faxineira numa academia a céu aberto. Minha mãe ficava debaixo de sol o dia inteiro, pô. E eu não tenho nada contra isso. Mas a gente cria uma realidade propensa ao crime, à prostituição. O homem geralmente pro crime, né? E a mulher pra prostituição. Porque eles entendem que, cara, se não for aquele caminho ali, eles não vão conseguir produzir dinheiro pra viver as coisas boas, porque a internet continua propagando as marcas, né? Você querer comprar um tênis de uma marca cara, você querer ter um carro, você querer ter uma moto, você querer Telefone. um telefone, todo mundo quer uma maçãzinha atrás do telefone, irmão. E a gente precisa começar a disseminar mais o reino pra esse tipo de lugar. Porque o reino de Deus estabelece que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então não é só pelo fato de, eu quero crescer na vida, eu quero ganhar dinheiro. É pelo fato de que, cara, independente do que eu estiver vivendo na terra, eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uau. Você sabe que antes de ser encontrado por Cristo, tentei várias coisas para preencher o vazio. Então tenta dinheiro, você tenta status, você tenta compra, né? O comprar, o consumir, vai chegando. Aquela sensação de felicidade após comprar alguma coisa, tenta ou preencher, clicar, né? Comprei, nem quero saber quando vai chegar, mas eu comprei, a dopamina ali, né? Então a gente tá falando disso, a gente tá falando de jogo, de vício, a gente tá falando de vício de álcool, vício de drogas, e o último foi a comida. A glutonaria, né, que tá na palavra, que tá na escritura, foi o que me levou ao fundo de poço, assim, eu cheguei a 106 quilos e tal, comentei isso contigo, e Deus encontrou um médico, o Dr. Walid, um evangelista, e a coisa aconteceu. Então a mensagem que eu quero dizer aqui, você que está sentindo um vazio espiritual, é um vazio, tá incomodado, tem um bom carro, tá numa boa casa, assistindo Netflix, mas ainda falta alguma coisa, acabou de comprar uma coisa no Amazon, no Mercado Livre, tá sapeando, abriu a porta da geladeira, não sabe mais o que comer, tá empanturrado, assim, dê a oportunidade de Cristo entrar na sua vida. É a primeira vez, e você ousado, tô fazendo isso aqui hoje, que eu senti no coração mesmo, a impressão no espírito, você que tá assistindo, homem ou mulher, adolescente, busque Cristo. Amém. Porque é a única salvação. É o que a gente crê. Então é o único meio, é o único estilo de vida capaz de transformar um mental, aceitá-lo, reconhecê-lo como o único suficiente salvador. Porque não há. E eu falo de experiência própria. Então, 29 anos de Umbanda, passei por um monte de coisa que vocês sabem do meu testemunho. Vai lá no canal, tem um episódio só do meu testemunho. Mas é assim, cara, não tem outro jeito. Não tem. Então pode, compra, vai beber, vai não sei o que, compra carro, troca carro, acabou de comprar o carro, você acabou de comprar um carro verde, saiu da concessionária, um belo carro, você olha do vizinho azul, já quer trocar de novo. Então não adianta, você pode tentar preencher com qualquer outra coisa. A única coisa que dá a sensação de vida é Cristo. Então... Tem uma frase que, se eu não me engano, tá? Se eu não tô errado, é do Bill Johnson ou é do Billy Graham. Tá. O nosso pastorzão André fala muito sobre ela. E se eu errei o autor da frase, vocês me perdoem, tá? Mas que é: cada um de nós tem um vazio do tamanho de Deus. Em todos nós existe esse vazio, cara. E ele só pode ser preenchido por Deus. É natural, o ser humano. Sintetizou demais. Eu levei quase 2 minutos pra falar. Tô falando que talvez o dom de evangelismo ele aparece de um jeito. Então... Lindão. Não, o cara falou em 1 minuto, então tá bom, me leva que eu tô indo jantar. Graças a Deus eu sou pastoreado por um homem chamado André Fernandes. E ele sim tem o dom evangelístico, é um apóstolo, ungido como apóstolo. E eu aprendo com ele, só tô aqui replicando o conhecimento que eu aprendi com o meu pastorzão.
Seguinte, vamos entrar no momento, estamos terminando, vamos entrar no momento homenagem. Homenagem? Segura coração, vamos lá. Meu Deus. Meu amor, abro aspas aqui. Eu fiquei preocupado. Desculpa. Já, o corte da internet hoje já viralizou. Abro aspas em autoria da Julia, dona do coração desse homem generoso aqui. Abro aspas. Meu amor, viver a vida ao seu lado é com certeza o melhor presente que eu já recebi na minha vida. Eu tenho orgulho do homem que você se tornou e se torna a cada dia. Tenho orgulho da sua entrega e do seu servir. Amém. Obrigada por ser o melhor exemplo e referência para nossa filha. Cara, isso aqui é show de bola. A produção pôs aqui um... Obrigada por cada dia matar um leão por nós. Por me amar como Cristo amou a igreja e por servi-lo de todo o seu coração. Amém. Eu e a Manu acreditamos em você e somos agraciadas por Deus por ter você como cabeça da nossa casa. Te amamos demais. Sua esposa, Ju. Cara, tá aí uma homenagem nossa, na bairro da Liberdade, na ponte. Quem é fora de São Paulo? São Paulo tem um bairro só de japonês, chama Bairro da Liberdade. Essa foto foi tirada aqui na ponte, que reflete o bairro e tal. Esses cariocas devem ter comido sushi e sashimi pra caramba. Mais ou menos, pastel, o lamen. O carioca fala lamen. O paulista fala lamen. Lamen. Eu que tô falando errado, eu aceito que eu estou falando errado. Biscoito, não faz isso. Não vamos entrar nessa. Queridão, seguinte, pra gente fechar, primeiro agradecer mais uma vez esse papo descontraído. A gente teve a oportunidade de falar de muitas coisas, mas o principal ficou a nossa mensagem. Uma mensagem final para quem acompanha o Dádivas, para quem você quiser, pra Ju, pra Manu, solta aí, porque a gente é o momento seu. Tá. Cara, eu quero começar agradecendo, reforçando sobre dádivas. Quando você me convidou, eu fiquei pensando muito sobre o que é uma dádiva, né? E a minha maior dádiva, sem dúvida nenhuma, é poder ser marido da Juliana e ser pai da Manuela. A Juliana foi um instrumento, foi uma ferramenta de Deus para a mudança da minha vida. Eu aprendo todo dia com a Juliana, então a minha esposa é uma dádiva de Deus na minha vida, assim, sem igual. Ela e a minha filha são o que Deus usa, assim, quando o Espírito Santo quer me dar um empurrão a mais, ele traz elas duas no meu coração, traz elas duas na minha mente, e é uma coisa que me impulsiona. Se eu tiver num momento de dificuldade, se eu estiver passando por alguma coisa no trabalho, é o que faz eu olhar e falar assim, meu irmão, eu vou vencer porque eu preciso vencer por elas, né? A Juliana, o casamento com a Juliana e a paternidade na vida da Manuela me fizeram um homem, né? Tava comentando com você, hoje o homem, né, tem dois homens que influenciam muito a minha vida, que eu acho que são referências, e um veio da minha infância, que é o meu irmão mais velho, né? E a gente cresceu junto, meu irmão é só 6 anos mais velho do que eu, mas eu me inspirei no meu irmão em vários momentos. E depois dele, cara, que é a pessoa que tem a maior influência sobre a minha vida hoje, é o meu pastor André Fernandes, que pra mim é um homem de Deus e que eu tento espelhar o comportamento dele como homem, como pai, como homem de Deus, como sacerdote da minha casa. E quero agradecer a cada uma dessas pessoas que fazem parte da minha vida, a você pelo convite, a todo mundo que a gente serve junto. Cara, servir na casa de Deus é a melhor coisa que tem. E eu quero deixar um recado final. Vai lá, todo teu. E, gente, eu quero deixar um recado especialmente para homens. A gente tem um projeto muito legal que está começando ainda, embrionário. Em breve eu falo mais para vocês sobre isso, que é a Fornalha, que é um projeto orientado para pensar em homens, para moldar homens. A gente vem de uma geração onde a masculinidade ela é muito confundida, né? Tem muito homem que acha que para ser homem ele precisa ser agressivo, violento, alguma coisa assim, e não é sobre isso. Masculinidade, ser um homem em Deus, é você ter um firme posicionamento, é você liderar a tua casa, liderar o teu ministério, liderar o ambiente onde você está, no caminho onde o Senhor te deu para seguir. Todo homem que é uma referência de Deus pra gente, ele exerce a função de liderar diante de um firme posicionamento que Deus mandou ele ter. Hoje eu sou liderado por um homem que vive isso, que é o nosso pastor André de novo, e hoje eu vivo isso no meu ambiente, na minha casa. Hoje eu vivo num ambiente onde no meu trabalho eu levo a mensagem de Deus, eu levo a palavra de Deus.
Porque Deus me posicionou dessa maneira. Então eu não tenho medo de perder emprego, eu não tenho medo de perder sustento, eu não tenho medo de perder nada. Porque Deus me deu uma palavra e enquanto Ele me mandar eu ir, eu vou. Na hora que Ele mandar eu parar, eu vou parar. E é assim que a gente precisa viver como um homem. Seja um homem que lidera a sua casa, seja um homem que ama a sua esposa. Cara, ter um monte de mulher não vai te fazer mais homem. Ter um monte de mulher só vai fazer você ter um vazio cada vez maior na tua vida. Tenha uma esposa, escolha uma mulher, deixa Deus trazer uma mulher pra tua vida, ama essa mulher, seja pai. Você não teve pai? Eu também não tive um pai presente, meu irmão, tá tudo bem. Eu perdoei meu pai, eu amo a vida do meu pai hoje em dia. Mas seja o pai que Deus quer que você seja, seja tudo que Deus tem preparado pra você ser como homem. A mensagem que eu posso deixar pra vocês hoje é essa. Se tiver difícil pra você, cara, se quiser partilhar meu WhatsApp aí, não sei, pode partilhar, cara, me chama nas redes sociais. Eu tô aqui pra ajudar. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tô aqui posicionado em Deus pra me botar disponível pra ajudar cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. O seu Instagram tá como Matheus Spinelli, é isso? Matheus Depois Spinelli. busca lá. Matheusão, obrigado, cara, de coração. Que Deus dê em dobro pra você, essa generosidade que você já tem. Obrigado pela bom bate-papo, uma energia boa, um homem de Deus. Amém. Tá? Vou profetizar aqui agora, te vejo no próximo top 1071 do Legendário, subir a Glória a montanha. Deus. Fecha essa trinca aí, Amém. vamos embora com a fornalha também. Fiquei Vambora. curioso, hein, cara. Fiquei curioso, vou estar servindo lá no Legendários, enfim. Mas obrigado mais uma vez. Agradecer vocês que com muita paciência, muito amor, muito carinho, ficaram no sofá, ouviram a gente no carro, na academia, na esteira, lá no Spotify. Muito obrigado. Que lembrar, se você ainda não segue a gente, vai lá no canal no YouTube, no Spotify tá como Dádivas, no YouTube tá como @José Roberto Fonseca Podcast. Muito obrigado, que Deus transborde, abençoe a vida de vocês. Fomos. Tchau, Deus abençoe.